João Maria Lucas Nunes. É esse o time do Rio Grande do Norte no Sul-Americano de Bicicross, competição que acontece entre os dias 13 e 14 de maio na Argentina. Há menos de um mês para a disputa, os treinos nessa pista foram intensificados. Afinal, ninguém aqui vai querer fazer feio, ainda mais quando toda a expectativa está depositada no trio, principalmente em cima de um garoto com um currículo invejável. Lucas tem apenas 16 anos e já coleciona 6 títulos do campeonato estadual e foi campeão nordestino no ano passado e saiu com 6 melhores do país na categoria dele. Agora ele acaba com o voar mais alto, ele quer ser campeão nordestino. O máximo que eu posso treinar todos os dias, dedicação bastante. Acima de tudo, treino. As mais que na barriga de participar da competição a nível internacional? Mas aí, né, a questão da gente manter a cabeça no lugar, se concentrar bastante para fazer um bom campo. Ele também está animado e confiante é Antônio, o quarto melhor do Brasil na categoria 13 anos, para chegar na Argentina e vencer, vale a pena até treinar no calor. Tem que se esforçar muito para chegar até onde se vê, até onde o Lucas não chegou. Porque é muito treino e muito esforço. Segura tomar. Chegar lá e vencer não é fácil. Eu digo a João Maria, com 14 anos de bicicross. Esse será o terceiro sul-americano dele. Nunca venceu, mas ele acredita que agora chegou a hora. A gente tem que focar naquele objetivo de ser campeão, claro. Já participei, eu não tive experiência, agora estou mais experiente, estou trabalhando, com algumas dificuldades, estou trabalhando nessas dificuldades, não só eu, como meus atletas. E assim a gente pretende chegar lá, o foco é ser campeão, claro. Agora é treinar, acreditar e chegar